É isso aí, minha gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos na sinagoga, bom dia a todos aqui no Zoom. Né? Hoje, com muita alegria, sim, vou fazer o estudo da Paraxá. Hoje vou é me você, apresentar, eu sou um cara muito legal. Vai apresentar o cara? Eu vou apresentar. Eu sou administrador, enfim, estou aqui nesse minhão só há 16 anos, frequentando toda quinta-feira. Com muita alegria, assim, muita coisa eu aprendi aqui, carrego para a vida. E, enfim, realmente uma grande satisfação estar fazendo esses estudos que eu já estava com saudade. Né? Uma época eu fazia quase todo mês. Mas, enfim, então vamos lá. Né? Não sei se tem mais... Vamos sentar depois na sequência. Bom, o estudo de hoje é sobre tzav. Né? Tzav é uma palavra de duas letras, Tzadik, Vev, Bet, né? E são shores, que é uma raiz das palavras mitzvot, mitzvah, vetzivano. Todas essas palavras são relacionadas a mandamentos. Tá? Tzav tem um som parecido com a palavra tartaruga em hebraico. Né? Um som muito parecido. Porém, a escrita é diferente e não se escreve igual. Como é tartaruga em hebraico? Tzav. Mas não é com... Escreve diferente. Não é com V. Tá? Bom, eu não consigo esquecer dessa palavra em hebraico, né? E quase 40 anos depois, ainda continuo me lembrando dessa palavra. 40 anos atrás eu estava num kibbutz, na Baixa Galileia, no pé do Gilboa, tratando de peixes. Eu trabalhava na criação de peixes. E lá tinha umas tartarugas, Kibbutz Messilot, no pé do Gilboa. E lá na criação de peixes, as tartarugas eram as vilãs da história. Elas eram terríveis, elas eram as inimigas assim, mortais da criação. Imagina, as tartarugas fofinhas nesse papel. Elas comiam todas as comidas dos peixes, ou seja, ela comia o que não era dela. Daqui a pouco eu vou ligar isso no estudo, por incrível que pareça. Bom, então vamos lá. A Paraxá. A gente continua nessa semana com a descrição detalhada dos diferentes sacrifícios, das oferendas, né, que a gente começou a comentar já semana passada e por aí vai. Agora com descrições detalhadas para os sacerdotes de como fazer os korbanot. Né? A primeira descrição diz respeito, que a gente acabou de ler agora, diz respeito ao olá. O que era o olá? Era uma oferenda que se deixava queimando no altar, colocava ela de noite e ficava queimando até o dia seguinte, virava cinza. Tá? E aí na manhã seguinte, a primeira tarefa do Cohen era remover as cinzas. Alguns estudiosos se impressionam como a Torá se preocupa com as cinzas, né? Em especial com o fato dos próprios Cohen terem que retirar. Quer dizer, os Cohen, assim, do alto do pedestal de sacerdote, eles tinham que tirar as cinzas. Né? Eles não tinham nada mais importante para fazer do que limpar as cinzas. Um comentário de Etz Haim pergunta e responde, né? Por que as cinzas são tratadas com tanta referência? Né? Por que as cinzas têm tanta reverência? E a resposta é, isso simboliza a ideia do que foi sagrado no dia anterior, também deve ser tratado com respeito no dia de hoje. Assim como um Midrash que nos conta que as tábuas quebradas, as tábuas das leis que foram quebradas, elas foram guardadas junto com as novas tábuas. Prato cheio para quem gosta de guardar coisas. Né? Bom, o sábio racídico Simcha Bunim, século XVIII,
ele ensina que através da remoção das cinzas, né, como sendo um primeiro ato do Cohen, esse ato ia lembrar o Cohen das tarefas simples de pessoas comuns. Então, mesmo quando ele está ocupado com as tarefas assim, mais nobres, mais sagradas, mais especiais, né, ele corre o perigo de em função de viverem nessa vida assim apartada, aqui do chá, enfim, uma vida assim diferente, eles podem estar perdendo o contato com o dia a dia, né, com as pessoas comuns. Então, nessa passagem, os Kohanim tiravam aquela roupa de sacerdote, colocavam uma outra roupa, uma roupa também especial, mas uma roupa, um calção de linho, uma roupa de linho, e iam fazer a remoção das cinzas, né? E, com isso, eles lembravam da ligação deles com as pessoas comuns, né? Ainda sobre oferendas, ofertas, korbanot, eu vi em uma delas semelhança com o ato de oferecer o bolo de aniversário, né? Quando a gente faz um aniversário, a gente oferece assim, um bolo e, por que não, a festa inteira de aniversário, né? Essa é uma oferta de bem-estar, né? No caso da Paraxá, o churrasco que era oferecido, ele era oferecido com 40 pãezinhos não fermentados e molhados no azeite, e tudo deveria ser comido num dia só. Quer dizer, aquela festa seria uma desfeita grande se não fosse comida num dia só. Está escrito, tem que comer tudo num dia só. Então, esse é o Korban Todá, tá? Ainda, o Korban Todá, quer dizer, uma oferta de agradecimento, de Thanksgiving, de ação de graças, né? Hoje, a gente não faz mais essa oferta na forma que foi descrita, que está descrita em Tzav. Há 2000 anos que se mudou essa história, né? Mas tem uma herança do Korban Todá, da oferta de agradecimento, que sobrevive até hoje. Essa forma é o Birkat HaGomel, né, que é recitado na hora da leitura da Torá, para quem sobreviveu de uma situação de perigo. Algumas vezes a gente recita aqui Birkat HaGomel, quando alguém lembra, né, só pedir o André, ele faz. As classificações de perigo são interessantes, elas estão no Salmo 107. Uma classificação de perigo é cruzar um oceano. Outra é cruzar um deserto. Terceira é recuperar-se de uma doença grave. E quarta é ser solto de uma prisão, de um cativeiro, né? Dizer obrigado é da natureza humana, né? Ainda mais humano quando saímos de uma situação de perigo. A gente sente que deve um obrigado, né? Por sinal, a palavra obrigado, todá, quer dizer também reconhecimento, que faz total sentido, né? Dizer obrigado é reconhecer, né, algo que foi feito por você, ou que você agradece, né? Eudi, quem sabe o que é Eudi? Eudi é aquele que agradece, né? Nós somos Eudim, os que agradecemos, né? Da Leia que deu o nome para o Eudá. Bom, ainda no tema das oferendas, destaco que quase tudo só podia ser comido por Aron e os seus filhos, né? Imagina quanta comida que sobrava para Aron e para os filhos, né? Imagina como eles deviam ser assim, bem fortes. Li também um grande destaque que aponta que a comida sagrada só poderia ser comida por quem estava puro, né? Aí me passou pela cabeça, né, aquela máxima que foi livro, que foi programa de TV, né? Você é o que você come, né? E derivando para um conceito maior, você é o que você consome. As propagandas nos fazem pensar isso, né? Se você consumir tal coisa, você vai virar tal coisa, né? Lembra do Marlboro? Marlboro não é um bom exemplo, não. Mas tem outros, milhões de exemplos, né, que fazem, consome aquilo, você vai virar aquilo, né? Ou ao contrário, você come e consome o que você é, né? Essas perguntas, né? Você ao consumir ou comer o que almeja, ou te fazem almejar, vai te modificar magicamente,
Bom, a resposta também achei na Paraxá, assim, está logo na sequência. Está escrito o seguinte: se alguém impuro come o que é sagrado, este merece o castigo mais rigoroso de todos. Né? O castigo mais rigoroso de todos, qual é? O banimento. Né? Ser afastado da comunidade. Tá? Então, aqui, claramente está dizendo assim, não adianta comer ou consumir sem verdadeiramente ser. Querer ser o que não é, apenas e simplesmente por consumir algo, não é o caminho apontado nesta paraxá aqui, segundo minha interpretação. Pode ser que eu interpretei errado, mas assim eu vi. Né? Assim, como ideias que corroboram, né, em como as posições se conquistam e se mantêm com a prática e não com passes mágicos e atalhos, eu cito aqui o comentário de Joseph Hertz, rabino-chefe do Reino Unido do século passado. Né? Ele se refere ao ritual de ordenação, o Miluim, o Smichá, que é quando, né, a pessoa recebe ali o status de sacerdote. Esse ritual está aqui na Paraxá, ele consistia em você pegar o sangue do carneiro e, assim, marcar a orelha direita, o polegar direito e o dedão do pé direito também. Né? E aí o Hertz comenta: a orelha foi tocada com sangue para que fosse consagrada a ouvir a palavra de Deus. A mão para desempenhar os deveres do sacerdote. E o pé para caminhar do caminho de justiça. Né? Já o comentarista Filon de Alexandria, do século I, nos fala também sobre isso. Nesta imagem, indica-se que o inteiramente consagrado deve ser puros em palavras e em ações por toda a sua vida, porque as palavras são julgadas pela audição, né, pela orelha, pela mão, que é o símbolo da ação, e o pé da peregrinação da vida. Bom, então, assim é, né? Não existe almoço grátis, né? Não existe mágica, vou rapidamente ser aquilo porque achei um atalho. Né? Bom, então, com tudo isso, eu concluo que as tartarugas elas vão ter que se esforçar muito, continuar a se esforçar para virar peixe e para fazer jus às rações de peixes. Né? Sérgio, você não escutou o início? Não adianta só comer a ração, tem que parecer ser peixe. Né? Tem que nadar que nem peixe, não adianta só querer. Bom, sobre a Haftará, que também faz parte aqui desse desafio aqui do estudo semanal, eu fiz o dever de casa completo, é uma Haftará de Jeremias, e aqui a gente vê um caso clássico daqueles que a Janete nos apontou aqui alguns dias atrás. Né? O que a Janete nos apontou? Que, em resumo, os profetas ficavam incessantemente, incansavelmente, no pé do povo, para que o povo não se desviasse. Né? O tempo todo puxando o povo de volta. Né? Aí, nesse caso, Jeremias aponta duramente que, ao invés do povo andar para frente, estava andando para trás. Tá? O que eu vou dizer aqui, na sequência, eu até fiz um estudo, a Janete não está aqui, mas a Janete, isso aconteceu ou isso era uma visão? Vamos deixar assim na dúvida, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, que parte do reino de Judá fez, ou fará, né? Uma visão do profeta, em Tofet, no vale de Rinon, ali perto de Jerusalém, ali dentro de Jerusalém, fez um santuário e faziam as oferendas de forma, na forma do estágio anterior ao judaísmo. Né, que, anteriormente ao judaísmo, qual era o sacrifício? Humanos. Então, esse pessoal aí, essa parte da tribo lá, começou a fazer sacrifício humano novamente. E a gente, claramente, a gente aboliu isso há 2000 anos atrás, transformou isso em oferendas animais, e agora, modernamente não, já há muitos anos, já milênios, transformando isso em outras coisas.
Tá vendo? Então, isso era uma coisa... Isso. Muito bom ponto, Levi. A gente vai exatamente, vou chegar exatamente nisso. Então, na verdade, o Jeremias, ele falava assim, olha, vocês que voltaram para trás, né? Ninguém pediu isso, ninguém ordenou isso, vocês estão fazendo uma coisa errada, e aí vocês vão terminar, ou terminaram, da pior forma possível, que é todos mortos, comidos por pássaros e por feras. Né? Bom, então, justamente aqui pegando o gancho, está até aqui descrito, né, a gente veio assim, na evolução, na linha histórica das civilizações, conforme Levi falou, isso era um marco civilizatório da época lá. Né, o que a gente pode enxergar? Que os sacrifícios oferendas, né, que os sacrifícios, oferendas, os korbanot, são os que nos aproximam de Deus, korban. Né? Com a chegada do judaísmo, evoluíram dos sacrifícios humanos para os sacrifícios de animais, que, por sua vez, já foram abolidos por nós, judeus, há mais de 2000 anos. E hoje são o quê? Rezas, né? Filot, Atzedakot, atos de justiça social, chuvá, né? Está aqui na sequência, Sérgio. Não, perfeito. Não, você está no mesmo raciocínio. Eu sou teu pupilo mesmo. Claro. Não. Isso, na verdade, olha só, na Haftará de Jeremias, ele relata isso. Né? Alguns elementos. Né? A Janete até, depois, é que ela não está aqui, mas eu vou reproduzir o que ela me explicou, que eu achei muito interessante. Mas, na verdade, essa situação da profecia, né, pode ter acontecido ou não. Talvez o Raul até tenha opinião sobre isso, ou alguém tenha outra opinião sobre isso. Mas o fato é o seguinte, o que eu queria colocar aqui? Né? Então, a gente evoluiu, né, dos sacrifícios animais para filot, para tzedakot, para chuvá, para estudos, para encontros, para serviços comunitários. Né? O que a gente pode imaginar daqui 100, 200 anos, ou mesmo amanhã? Qual é o nosso próximo korban? Né? O que a gente pode imaginar que é a próxima evolução? O que está pintando como ser um korban? Né? Então, né, o que vai nos fazer aproximar de Deus? E da nossa humanidade, se a gente não quiser muito pegar o ponto de Deus. Mas o que o ChatGPT vai responder, segundo o André. Bom, que a gente não tenha que fazer como as tartarugas, aí, comer a comida dos peixes, né? E assim vai. Bom, eu vou parar por aqui, eu agradeço a atenção de todos, o carinho e as eventuais perguntas e comentários que virão. Então, assim, eu geralmente tenho algum assunto, o André vai entrar. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu me filmar é demais. Primeiro, eu queria, obviamente, agradecer ao Vitor, porque essa é uma paraxá, como eu venho comentando aqui, eu tenho, ao longo desse ano de estudo, tenho tentado ler o Rumash e extrair dali algumas reflexões. E essa paraxá é muito difícil para se extrair pura e simplesmente ali do Rumash. Eu, como bom aprendiz, me senti quase um desqualificado lendo isso tudo, falando assim, tá bom, tudo que está ali eu entendo, mas qual é o extrato disso, da onde? Então, queria agradecer ao Vitor até por trazer a história da tartaruga, que é isso mesmo. Não dá para querer ser tartaruga, tem que parecer ser tartaruga, né? Então, tem um monte de coisas que a gente tem que fazer. Mas o curioso é que eu, quando leio uma paraxá dessa, focada no cerimonial, no ritual, me lembra muito sempre a capacidade artística do pessoal de cinema
de transformar isso em rituais. Normalmente a gente vê em situações, em rituais de religiões de matriz africana, né, tudo muito focado em misturar sangue com pena, com entranhas e não sei o que lá, e fazer aquela porção, e bebe, aí se sacode todo, faz aquela coisa, né? Então, é muito curioso, porque isso aqui é uma fonte inesgotável de situações cinematográficas e artísticas, né? A gente sempre comenta isso aqui, mas, de fato, essa, para mim, era uma paraxá. Essa era uma paraxá muito difícil de fazer uma reflexão e, essencialmente, eu queria mesmo agradecer ao Vitor por trazer à tona esses questionamentos. Não, deixa o Raul na frente. Ele está mais perto. Então, pronto. Raul, por favor. É que eu não vi o Raul. Raul está lá. Ô, Sérgio, bom dia, Sérgio. Não, eu queria falar, eu entrei no meio porque eu estava numa reunião, mas eu queria falar que um certo momento, eu estive no templo em Jerusalém durante a oferta dos sacrifícios, há 2000 anos atrás, tá certo? Não em sonho, mas presencialmente. Eu tive num templo hindu, na África, na verdade foi na Ilhas Maurício, que é um lugar muito bacana e tal, de mergulho, etc. E tem uma população que é metade vem da Índia. E tem um templo enorme, bonito, na beira de um lago. Vocês estão escutando, não? Porque agora acabou o eco. Estão escutando? Alô? Estamos sim. Sim, estamos escutando. Então eu vi esse negócio ali. Tinha um lago, certo? Muito grande. Sabe que na Índia tudo é com água, né? A água é sagrada e tal. E nesse lago enorme eles tinham colocado um vasinho de água do rio Ganges e falam, bom, agora tudo isso aqui virou água do rio Ganges. Quer dizer, é esquisitíssimo, mas funcionava. E cada X metros, sei lá, cada 20 metros tinha um altarzinho de cimento, um paralelepípedozinho de cimento. E as famílias chegavam, e chegavam muitas famílias. Não era uma festa, era um dia normal. Chegavam muitas famílias com oferendas, num saquinho de supermercado. Aí tinha lá dentro banana, tudo vegetal, banana, coco, abóbora, tinha as coisas, tá certo? A família chegava, ficava ali do lado daquele altarzinho, que estava um pouquinho dentro d'água, mas era água rasinha ainda, devia ter um cimento embaixo também. E aí ficava a família lá, e o chefe da família pegava aquele negócio, botava em cima do altar aquelas coisas, cortava, lavava na água, as pessoas pegavam aquilo, botavam aquela água na cabeça, lavavam aquele negócio, banhava aquela coisa na água, e depois levavam, e a família ficava lá um tempo. Fiquei lá um tempão vendo, era muito interessante. As famílias depois levavam aquilo para um altar dentro do templo, que era uma estrutura aberta, mas uma estrutura bonita também, com a construção bonita, e levavam aquilo para um altar e tinha lá não sei como é que chama, não é padre, né? Tinha lá um sacerdote que pegava aquela oferenda e guardava lá em algum canto, não sei o que, a família ia embora toda feliz da vida, quer dizer, tendo feito a sua cerimônia de aproximação familiar com o transcendente, né? E eu fiquei olhando para aquilo muito tempo, até a Marina me puxar, porque realmente fiquei muito imaginando que era assim mesmo em Jerusalém, né? A família vinha de sei lá onde, aquelas famílias não moravam. Esse templo não ficava no meio da cidade, ficava em algum lugar longe, tinha um lago. As pessoas vinham com seu carro, botava o carro na frente do templo, entrava lá, não sei o que, fazia e ia embora, né? Então, e era toda uma coisa familiar. Cada família tinha seu grupo e fazia. Tinha família com pai, mãe, 2 filhos, tinha família com mais filhos e avô e avó e não sei o quê. Muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Quer dizer, a ideia de você trazer uma família junta para fazer uma cerimônia, não como nós fazemos toda semana, porque esse pessoal não faz isso toda semana. É uma ideia muito interessante, né? Muito interessante. O processo que a Torá descreve de sacrificar e não sacrificar e tal, me parece a coisa menos relevante. A ideia de que as famílias trazem uma oferenda deles e então se juntam
e fazem uma cerimônia conjunta. É sensacional. Então, acho que está dentro do cerne dessa descrição de Vaikra, está essa questão realmente das reuniões familiares. As famílias trazem e fazem alguma coisa, e é uma depois da outra e tal, uma vez por ano. O livro de Shmuel lá, Hana, né, com a história de Hana e Elcana e Pnina, eles faziam essa peregrinação uma vez por ano, está escrito lá, eles iam uma vez por ano. Quer dizer, uma vez por ano aquela família ia para Shilo, fazia oferenda, etc. Eu acho que é igualzinho, eles fazem na Índia até hoje, e na Tailândia, também vi na Tailândia, algo que não era igual, mas muito parecido também. O cara comprava alguma coisa na frente do templo, depois doava lá para o sacerdote. E sempre em sentido familiar. Sempre em sentido familiar. É muito interessante. Quer dizer, o que eu vejo nessa nossa descrição de Vaikra é que falta. Não é que falta. É que a gente, quando conversa, tem que entender que isso é a família ainda, é um esforço familiar, é tipo um cedro de Pêssar, né? E que vai acontecer daqui a pouquinho. E é muito, muito importante isso para a vida da família, muito bacana. Então, essa ideia toda do tempo, esse sangue todo que tem, se a gente tirar ele fora da jogada, eu sei que é difícil. Os hindus fazem com abóbora e banana e coco, que eu acho mais interessante do que com carne. Mas, assim, a ideia de que você tem a família trazendo alguma coisa é muito interessante, né? E isso existe até hoje direto em culturas evoluídas, né? E não acho que seja ruim, acho que a gente tem algo muito semelhante nós também. A gente faz em casa, eles fazem no templo. Pensar nisso também quando a gente lê sobre Vaikra. É isso. Eu acabei. O que me chama mais atenção assim, dessa leitura desse ano, sem dúvida, é o movimento, é a evolução. Né? Quer dizer, enquanto a coisa está evoluindo, eu acho que a coisa vai bem. Né? Então, assim, como desafio, eu não tenho a resposta, né? Mas o que vai ser, né, o Corban de 2200? Né? O que vai ser? Para que essa ansiedade? O que vai ser? Você não vai estar aí para ver. Porque se a gente souber, eu não tenho ansiedade talvez nenhuma. A gente vai atrair os jovens, por exemplo. Eu tenho eu fiz uma empresa. O que me satisfaz, nós já sabemos. Mas os jovens... Eu fiz uma empresa, Vitor, eu fiz uma empresa que faz previsões para os próximos 100 anos. Se você me pagar uma taxa, eu te faço a previsão para daqui a 100 anos o que vai acontecer, e se você não ficar satisfeito, eu te dou o dinheiro de volta, mas tem que ser entre eu e você. Não pode ser filho, eu neto. sou um dos maiores críticos dessa história. E eu acho legal isso, porque o que me importa é que vai ser daqui a 100 anos. Bom, aqui a gente tem que lembrar, a gente tem que respeitar todos os segmentos religiosos. Estou aqui com a Ana do meu lado, quer dizer, na verdade, a gente tem que só entender, a gente tem que falar da gente e, né, vamos lá para... O Germano quer falar? Então, Vitor, deixa o Germano, depois eu falo. Bom, Vitor, primeiro agradeço o seu estudo, mas realmente o que me chamou mais atenção em toda essa paraxá não diz respeito às oferendas. Nas 4 vezes em Shashhelet é usado, ele aparece sobre um verbo, indica uma hesitação de um sujeito do verbo. Nesta paraxá, se trata de uma hesitação de Moshe. O Shashhelet aparece sobre o verbo Vairhat, e imolou. Moshe imola um carneiro durante o processo de ordenação do seu irmão Aron como sumo sacerdote. O fato de consagrar seu irmão nessa posição indica que ele próprio nunca a alcançará. Ele sempre foi o único líder do povo após a saída do Egito, e a partir desse momento, não somente ele não terá a posição de sumo sacerdote, como perderá a posição de líder único. Essa condição nós vivemos hoje para todos aqueles que se apoderam do poder
tem uma dificuldade enorme de ceder esse poder. Para mim, essa história bíblica tão antiga é muito mais que todas as oferendas. É o comportamento humano que até hoje prossegue. Sobre a questão de utilizar a orelha e o polegar e a mão direita e o pé, me faz lembrar que 3 coisas são absolutamente necessárias nos dias de hoje. Ouvir, quer dizer que eu vou dizer que o legislativo deve ouvir o povo, a execução voltada ao executivo e, finalmente, o caminho ligado ao judiciário. Em suma, equilibrar essas 3 posições, legislativo, executivo e judiciário, persistem até hoje. Esse final, quer dizer, o sacerdote tinha que ser os 3 poderes juntos. Ok, primeiro, bom dia. Obrigado a você, Vitor, por estar comandando esse estudo, gerenciando, propiciando insights e aprendizados. Corroboro em que o André tinha dito, uma paraxá extremamente difícil. E muitas vezes a gente busca suprimir essa dificuldade através dos comentários, mas os comentários não são necessariamente suficientes para a gente trazer a temática para o nosso dia a dia e dar a ela, essa paraxá, um significado, se não histórico. Ok, historicamente é assim. Ok, aprendemos, mas daí a Torá fica um livro de história ou um livro que também traz uma mensagem para o nosso dia a dia. Então, acho que você conseguiu, corroborando, repito, o que o André disse, trazer um alento dessa paraxá para os nossos dias. E aí, uma coincidência. A palavra tzav, que é o nome da paraxá, significa ordem. Quem sabe como é tartaruga em hebraico? Tzav. Tzav, né? É que você falou, e que no Purim eu também tinha dito isso, né? E alguém me perguntou se eu já estava sob efeito alcoolizado do Purim, né? Mas aí você provou que não. Mas a palavra tzav também está ligada a mitzvah. Muitas vezes a gente traduz ou fala mitzvah como algo que é boa ação. De fato, algumas mitzvot, plural de mitzvah, são boas ações, mas não necessariamente toda mitzvah é voltada para uma boa ação. Né? Claro que não é uma má ação, no sentido de causar mal, etc. Mas muitas vezes as mitzvot são pela obrigatoriedade de fazer algo. E essa obrigatoriedade não pode ser chata. Né? Ninguém gosta, obrigar. Mas obrigatoriedade gera disciplina. Então, um tema dessa paraxá também é disciplina, é o hábito. O hábito que vale para tudo. Né? É assim, você quer emagrecer? É o hábito da dieta. Não é só a dieta que vai começar eternamente na segunda-feira. É o hábito da dieta, que não é fácil. Quer colocar o corpo em bom nível físico? É o hábito do exercício. Terapia é o hábito semanal ou numa frequência estabelecida. A vida religiosa é um hábito. Semanalmente aqui nosso estudo de Torá, Shabat, mas a vida religiosa não é momentos isolados. Isso talvez sejam momentos assim climáticos de alguma ocasião oportuna, mas a vida religiosa se dá pelo hábito, pela frequência. A própria palavra estudo em hebraico é Mishnah, que é o estudo que a gente até fala no Shema Veshinantam, é o estudo pela repetição. Né? Muitas vezes quem tem o hábito de estudar, às vezes pega, lê, anota, rever. Por quê? Porque o estudo também exige a repetição para você incorporar o aprendizado. A linguagem, a língua, o idioma, também é um hábito, né? De repetir, até tem algum estudo, agora não me lembro de quantas vezes, mas assim,
Uma criança vai aprender aquele termo, aquela palavra, após ela repetir X, um número X de vezes. Eu não me lembro qual é o número X, mas não é falar uma vez, é ter o hábito de repetir. E a vida judaica estipula que o mais importante é o hábito, é a frequência. E o mais difícil é se desvencilhar do hábito, do vício do hábito, quando é um hábito perverso, né? Inadequado. E então, assim, eu acho que esse é um ponto bastante importante dessa paraxá. E pegando a ideia né, que foi falada do Raul, de família, a essência da vida judaica é uma vida comunitária, uma família extensiva. E dentro dessa vida comunitária extensiva estão os núcleos familiares. Um judeu, uma judia, sozinho, ele pode ou ela pode vivenciar espiritualmente, intelectualmente, moralmente seu judaísmo. Mas a vivência judaica é comunitária, nessa família, né, nessa grande família, às vezes complicada e complexa, ou frequentemente complicada e complexa, mas essa graça de estar em família. E o terceiro ponto, eu vou concluir com isso, que a gente pode pensar, lá atrás, nossos antepassados davam como oferenda o que tinham de mais precioso. O animal era posse, era riqueza. Né? Era riqueza, era o bem que tinha. E eles davam esse bem. E tem um poema de Shlomo Ansky que fala assim: e nós hoje, que nós damos o que temos de mais precioso? Ele não se refere somente ao recurso financeiro. Ele se refere ao que é mais precioso para cada um de nós de hoje? O tempo. Que uma vida comunitária, se não existe a oferenda do tempo, a dedicação do tempo, essa vida comunitária não tem força, não tem pujança. Né? Então, tal como nossos antepassados davam seu bem valioso, a riqueza que o animal representava, fica a indagação se hoje a gente faz a oferenda do tempo bem precioso, que não volta. Né? Não tem alto e baixo. Uma commodity, né, na bolsa, etc., tem alto e baixo. Pode ganhar, perder, perdeu, pode voltar a ganhar, etc. O tempo, ele só vai. Então, é um bem absolutamente precioso e esgotável em nossas vidas. Cada um de nós tem um tempo limitado. Então, como a gente usa o tempo qualitativo, dedica para essa família comunitária ou não, faz nossas oferendas, e a preguiça muitas vezes prevalece, ou as desculpas. Aí vem o hábito, né? Quando a gente tem o hábito de se dedicar a uma vida comunitária, então a gente vai tornar esse tempo limitado, supostamente prazeroso. Então é isso. Me ocorreu aqui se o tempo de alguns é mais precioso. Se o tempo de alguns vale mais do que o dos outros. Edson, por favor. O que houve? Não, está tudo certo. Tudo certo. Então, Edson, por favor. Sim. Foi falado aqui, todo mundo falou, sobre a oferenda, né? Justamente foi falar bastante sobre a oferenda aqui. A oferenda, que tem que fazer oferenda, mas aqui tem um ponto aqui que está aqui na Paraxá, que inclusive no verso 14, esse é do capítulo 8 da Paraxá de Tzav, esse é o objetivo da oferenda, né? Qual é o objetivo da oferenda? E aí eu fiz isso, um parênteses aqui. O objetivo da oferenda, do sacrifício, não é só oferenda por si próprio, ou seja, oferenda a gente precisa de fazer. Os nossos antepassados, eles fizeram essa oferenda lá atrás. Ela precisa de fazer. Mas não é oferenda por si próprio, fazer oferenda só por fazer, não. A oferenda tem que ser feita com um objetivo. E qual é esse objetivo? É a santificação. A santificação, conforme isso está aqui
esse aqui, inclusive, a gente vai ler aqui no verso 14, esse é do livro de Levítico, quando Deus fala da oferta de purificação. A oferta de purificação que Deus está falando aqui é justamente a santificação. Você tem que se santificar, a oferenda para poder nos santificar, para poder chegarmos à purificação. Sem a santificação, você não chega à purificação. Então, esse é o objetivo. E essa paraxá nos mostra, isso para poder concluir, essa paraxá nos mostra que, como o Rabino Sérgio falou, que justamente o animal disso era, no passado, 3.333 anos atrás, nosso calendário, no passado, justamente o animal era o mais valoroso e tinha mais valor do que o ouro. É justamente isso, e aí eu corroboro com isso, que os nossos antepassados não podiam dar qualquer coisa, não podiam dar qualquer oferta. Tinha que ser justamente uma oferta disso que, além de ser o valor, mas uma oferta que era o melhor. E o melhor é disso para Deus. Porque quando você vai chegar diante de um juiz, você não vai chegar de qualquer jeito para o juiz. Se um advogado chegar diante de um juiz sem paletó, ele é disciplinado. Vai no Tribunal de Justiça aqui, um advogado, e chega no Tribunal de Justiça, sem paletó, ele é disciplinado. Assim é a gente diante de Deus. A gente, para poder chegar diante de Deus, a gente não pode chegar de qualquer jeito. Para poder entregar a oferta é a mesma coisa. Você não pode entregar a oferta, qualquer oferta, tem que ser sempre o melhor. Tem que ser sempre o melhor e o melhor. E além do melhor, o objetivo da oferta, que não é só a oferta por si só, mas sim a santificação para poder chegar à purificação. Obrigado, Ana, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Vitor. Eu só queria colocar que eu acho que a tradição reinventada, né, a oferenda através dos tempos, foi uma questão que me chamou a atenção. A gente pensar que, né, no caso do judaísmo, a gente tem tradições que são reinventadas e que muitas vezes, naquele momento que ela é reinventada, ela pode até não ser bem entendida. Mas a gente tem uma série de exemplos que a gente poderia citar. Quanto à questão que o Sérgio colocou do hábito, eu me pergunto, a gente tem o hábito no automático, né? E tem o hábito significativo, né? Então, acho que a gente... Então, eu acho que a gente tem que sempre prestar atenção também em não tender para um hábito no automático, né? Que aí a gente vai e faz as coisas automaticamente. Mas sim num hábito que faz a gente ter um significado e um entendimento a cada dia. A cada dia que a gente relê, participa e tudo mais, a gente tem reflexões momentâneas sobre as questões. É isso. Obrigada. É isso aqui, mas eu não estou prestando muita atenção aqui no online, não sei se tem alguém com a mão levantada. Sami tá aí, está satisfeito, Sami? Bia, Raul, alguém mais quer complementar alguma coisa? Bom, eu fico assim, não querendo, eu também sou um crítico danado quanto a isso. O que vai ser daqui a 80, do que vai ter há 100 anos. Mas eu acho que a gente tem sempre que estar pensando assim, o que de fato está aproximando as pessoas, né? O que cativa, né, agora, né? O que nos une, né? O que leva as pessoas a se movimentarem, né? Essa é a pergunta, né? Que eu vou deixar em aberto aqui. E hoje talvez a resposta seja clara. Tem mais que nos desune do que nos une. Né? Exatamente. O que nos desune para a gente. Essa é fácil de mas de repente. A resposta à primeira pergunta. Mas de repente, Sérgio, desenvolvendo esse pensamento, se a gente descobrir o que nos desune, se a gente não fazer o que nos desune, já é metade do caminho, às vezes, né? Sérgio, Não, eu só queria aproveitar o Sérgio falou, a Ana falou, sobre o hábito, sobre a repetição, me veio a imagem dos atletas de alta performance. Eles não chegam a esse lugar
se não fizerem impiedosamente todo dia a mesma coisa, tentando melhorar um pouquinho a cada dia, tentando melhorar 1/100º de segundo aquele mesmo trecho, sem tentar melhorar 1 centímetro a altura do salto. E fazem isso por anos e anos e anos e anos a fio. E o quanto que isso é um aprendizado para qualquer coisa na nossa vida. Às vezes a gente vê a gente sabe, tem pessoas que são generalistas e tem pessoas que são especialistas, estudiosas num determinado assunto, e essas pessoas vão a fundo e todo dia estudam e leem, procuram, leem o mesmo texto, procuram extrair dali alguma coisa, tal como a gente faz aqui todo ano, né? A gente passa, e cada vez e cada ano a gente extrai alguma coisa. Então, eu queria trazer aqui a imagem, principalmente de um atleta de performance, e o quanto que a gente pode aprender com essas pessoas também. Muito bom, André. Bom, então, eu acho que é isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Estamos aqui fechando dentro do horário. Obrigado a vocês. É isso aí. Então, meus amigos, uma boa quinta-feira a todos e Shabbat Shalom antecipado. Shalom. E é isso aí. Saúde, alegrias a todos, tá? Um forte abraço. Tchau, tchau. Vamos a Birkat Amazônia aqui. Tchau, tchau.